Muito boa noite, pessoal. Meu nome é César Mello, eu sou jurista, especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Drex. Eu já vou pedir para você para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e já deixar o seu comentário sobre o que você acha que é o Drex, que é o novo dinheiro digital que veio aí para resolver todos os problemas que não existem e trazer grandes novos problemas. E o Drex, ele vem trazer à nossa sociedade uma pena que era muito utilizada nas sociedades medievais, que era a pena do exílio. Então o governo com o Drex, ele passa a não precisar mais se utilizar de violência física contra os indivíduos para controlá-los e puni-los. Ele pode muito bem fazer uso do exílio digital, garantindo que se cumpra aquela profecia de um livro muito antigo que dizia o seguinte: e ninguém poderia comprar ou vender coisa alguma sem essa marca. Acredito que muitas pessoas sabem exatamente do que eu estou falando. Logo após a vinheta. Pois bem, meus amigos, pois bem, vamos primeiro analisar o que é o Drex, né? O que o governo nos diz o que é o Drex, né? Então, entrando aqui no site do Banco Central, né, nós temos aqui a propaganda do Drex explicando o que vai ser o Drex, né? O que é o Drex? Mais serviços, menos custos, né? Com o Drex, novos prestadores de serviços financeiros e novos modelos de negócio surgirão a custos menores. Só vantagem. Isso porque os serviços financeiros inteligentes que acontecerem na plataforma Drex serão automatizados, seguros, programáveis e padronizados. Então, o que é o Drex? É o real, a moeda brasileira oficial em formato digital. Até onde eu sei, o real hoje já é praticamente digital com o Pix. Todo mundo usa o real já de forma digital, né? O real em papel moeda, está cada vez mais raro, mais difícil de ser utilizado para negociações, né? Ele tem o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional. Beleza. Regulado pelo Banco Central. Regulado, né? Essa palavra é sempre muito boa. Falou em regulado, meu amigo, pode ter certeza que vai dar bobeira. E emitido somente em sua plataforma. Ou seja, se trata de um dinheiro digital emitido exclusivamente pelo Banco Central. E regulado pelo Banco Central. Tem as mesmas garantias e segurança do real tradicional. Ou seja, trata-se de um dinheiro cuja garantia é a promessa de político de que ele vale, entendeu? É a promessa garantido pelo papelzinho colorido garantido por promessa de político. O que é isso que é o real hoje em dia? Não sei se você sabe, mas é isso, certo? Toda vez que o governo imprime um pouco mais, ele perde o valor, é isso que gera a inflação, né? Então tem as mesmas garantias de segurança do real tradicional, ou seja, papelzinho colorido lastreado em promessa de político. Dependendo de um banco ou de outra instituição pelo seu uso pelo cidadão, né? Então você precisa do banco para usar, não vai ser o Banco Central, né? Como vai funcionar? O Drex vai permitir que vários tipos de transações financeiras seguras com ativos digitais e contratos inteligentes estejam à sua disposição. Esses serviços financeiros inteligentes serão liquidados pelos bancos dentro da plataforma do Banco Central, ou seja, o banco é só um intermediário, que é um ambiente em desenvolvimento utilizando a tecnologia de registro distribuído, que pouco importa, né? Jargão para enganar trouxa. Para ter acesso à plataforma Drex, você precisará de um intermediário financeiro autorizado, tem que garantir o taxinha dos bancos, né? Como um banco, esse intermediário fará a transferência do seu dinheiro depositado em conta para a sua carteira digital do Drex, para que você possa realizar transações com ativos digitais com total segurança. Então, o comprador, através do banco A, bota o dinheiro lá no Drex, né?
e daí tem os ativos de trás, o DEX, etc. Isso daí vai para o vendedor, o banco B. A grande vantagem do DREX, em tese, são os smart contracts. Então, o que é o smart contract? Você vai comprar um carro, né? Aí, como é que você faz? Você vai lá e põe o teu dinheiro no DREX, faz um smart contract, e esse smart contract você coloca lá na programação do DREX que, por exemplo, após receber um ok de um terceiro, por exemplo, o Detran, esse dinheiro vai ser automaticamente transferido para outra parte. Então, esse smart contract é que traz uma certa segurança, porque você não é obrigado a entregar o dinheiro antes do Detran garantir que foi feita a transferência, e o cara não é obrigado a te entregar o carro antes de receber um ok do Detran de que o carro foi transferido realmente para você, certo? Então, você começa a colocar terceiros que serão os fiadores, serão os que darão o ok daquela condição suspensiva da transferência do dinheiro, dando mais segurança para esse tipo de negócio. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, da compra do imóvel. Hoje, como é que funciona a compra do imóvel? Você tem que dar um sinal de arras, aí tem toda uma questão de documentação, etc. Você tem que fazer primeiro um contrato de promessa de compra e venda, aí faz toda a questão, etc, etc. Financiamento, etc, etc. Aí quando está tudo pronto, o cara que comprou o imóvel com o contrato de promessa de compra e venda, mais a comprovação documental de que aquela situação suspensiva se executou, como por exemplo o pagamento da última parcela se executou, ele consegue fazer a transferência do imóvel mesmo sem ter a anuência do vendedor. Ele faz o contrato de promessa de compra e venda mais a comprovação de que o contrato foi cumprido, ele faz a transferência, que muitas vezes leva mais de ano entre o início da transação e o final da transação, como por exemplo, pagamento de financiamento, etc, etc. Então o smart contract ele funcionaria nesse sentido de automatizar essa situação. Ótimo, maravilhoso, pô, troço bacana pra caramba, o governo tá nos ajudando. É isso? Não, não é. Porque qual que é o problema? O problema é que você tem que pensar quem que vai ser o principal cliente desse smart contract. Se é o governo que está se esforçando para fazer, quem que é o principal cliente do smart contract? Obviamente é o governo. Se você olhar aqui no site do Banco Central, só tem vantagem, né? E, meu amigo, sempre que o governo propõe alguma coisa que é só vantagem, né? Você tem que desconfiar, né? E, por acaso, nós temos um vídeo gravado durante uma conferência que falava sobre o DREX, onde um representante do governo, que eu não sei identificar qual é, contou qual que é a pegadinha desse negócio. Então eu vou passar para vocês um trecho de sincericídio governamental, onde o governo explica qual que é o real interesse desse esforço todo de se fazer um DREX, tá? Então vamos ao vídeo, vamos olhar aqui o vídeo. O que diz o vídeo? Faz o DREX no Brasil, não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável, então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se... Percebe? Isso é o smart contract, né? Esse é o smart contract. O que é o smart contract? Quando tiver todo mundo no DREX e o dinheiro for só no DREX, eles podem, por exemplo, te pagou o Bolsa Família. O smart contract, através do smart contract, eles conseguem impedir, por exemplo, que aquele dinheiro carimbado como Bolsa Família seja utilizado para qualquer coisa que não seja comida. Mas vai além. Se a gente tivesse o DREX na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa. Olha como o DREX fez falta na pandemia. Imagine, você trabalhou, você recebeu o seu salário, como assim você quer ir comprar alguma coisa a mais de 5 quilômetros da sua casa?
Não pode! Vamos usar o Drex, vamos colocar lá. Fulano mora no ponto tal. O dinheiro dele com o Drex não funciona a mais de 5 quilômetros da casa dele. Por quê? Porque ele está sendo desobediente. E, como acontecia na época medieval, a pena para quem é desobediente é o exílio. Você tem que ser excluído de comprar ou vender, a menos que você tenha a marca. Então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem vários. E aí nós temos a confissão principal. Por que que o governo está tão empenhado em fazer o Drex? Ué, se todo mundo é obrigado a negociar com o Drex, acaba completamente qualquer possibilidade de sigilo fiscal. O governo passa a controlar cada centavo do seu dinheiro. E como assim você gastou R$1 e não pagou taxinha? Não pagou taxinha. O pessoal não está vendo, mas na reforma tributária já está previsto o uso do Drex. Como é que vai funcionar o Drex? Vai funcionar da seguinte forma, meu amigo. Você vai ser obrigado a ter o seu dinheiro no Drex e vai ser retido de todas as suas transações a taxa maior possível de imposto. 28, 29, 30%. Ah, você é motoboy, você é Uber, você faz iFood, qualquer coisa. Como é que vai funcionar? No fim do mês, o governo retém 30% de todo o dinheiro que entrou na sua conta. Aí você vai ser obrigado a mensalmente apresentar uma declaração indicando da onde que veio o dinheiro. Se o dinheiro, eu sou Uber, a taxa do Uber é 17. Então beleza, eles liberam a diferença e retém os 17. Eu não fiz a declaração. Ótimo, você vai pagar a taxa maior, 30%. É isso que o Drex vai proporcionar. É o smart contract do pagamento de imposto. Vai se cobrar o imposto máximo de todo mundo, presume-se que todo mundo é obrigado a pagar o imposto máximo e eles liberam o dinheiro daqueles que comprovarem que estão inclusos numa taxa abaixo. E aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então esse é o próximo desafio que a gente vai ter que resolver. Fique tranquilo, meu amigo, o problema da privacidade o STF já resolveu. Ele já decidiu que não tem mais privacidade. Problema resolvido, meu amigo. Vai todo mundo pro Drex, o governo vai cobrar imposto de todo mundo, vai ser impossível a evasão fiscal. Quem não souber fazer a declaração ou fizer a declaração errado, vai pagar a taxa pelo máximo e a gente consegue trabalhar em relação àqueles que, por exemplo, abusarem do direito de expressão. A gente consegue usar smart contracts para, por exemplo, conseguir aplicar aquilo que está dito naquele livro bastante antigo que diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, a menos aqueles que têm a marca, ou o Drex. Então, meus amigos, enquanto vocês estão preocupados com uma série de outras questões de menor importância, o Drex é hoje a maior ameaça à sua liberdade. É importantíssimo que você tome consciência do que é o Drex, qual é a real intenção do governo com a implantação desse dinheiro digital e se coloque absolutamente contra a implantação desse sistema e exija dos seus deputados e dos seus senadores que também se coloquem absolutamente contra a implantação desse sistema. Por quê? Porque não há vantagem nenhuma para a população. Essa coisa de smart contracts
não resolve problema nenhum real existente. Essa questão de smart contracts vai servir exclusivamente para atuar como exílio contra as pessoas que não se comportarem do jeito que o governo acha que é conveniente. Fica aqui o meu esclarecimento para as pessoas em relação ao Drex, tá? E comunico aos senhores que a iniciativa As Armas do Brasil tem como objetivo, na Arma da Liberdade Econômica, garantir que o Drex não seja implantado e, caso seja implantado, seja permitido às pessoas que, se assim quiserem, negociem utilizando outras moedas que não o Drex. O governo quer implantar o Drex? Ótimo! O Drex tem que ser alguma coisa voluntária. Ah, eu quero comprar um carro. Eu pego lá meus 50 mil reais, transformo em Drex, faço um negócio com os 50 mil reais do Drex e em seguida transformo esses 50 mil reais ou esse carro em outra coisa que não seja o Drex. Mas vocês viram direto da boca da fonte primária. O objetivo com o Drex é ser obrigatório e controlar a população. Na próxima pandemia ou na próxima emergência climática que for inventada, eles vão controlar como que você vai usar o seu dinheiro e vão colocar em prática o controle da população através do Drex. Então é urgente que as pessoas saibam o que é o Drex, qual é o plano do governo com o Drex e que se coloquem terminantemente contra a implantação do Drex. Como a gente sabe que esse negócio vai começar com mas é voluntário, e assim que for aceito como voluntário vai se tornar obrigatório, a melhor solução é não se vota e não se apoia em qualquer político que apoie o Drex. Beleza? Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil. Convido a todos a conhecer a iniciativa As Armas do Brasil, filiar-se à iniciativa As Armas do Brasil e conhecer as iniciativas que serão tomadas para se opor à implantação do Drex e, principalmente, garantir na Constituição Federal que todo cidadão possa negociar, se assim quiser, com moedas alternativas que não o Drex, porque é a única forma que nós vamos garantir de que, caso a implantação do Drex ocorra, nós não sejamos vítimas de regulações absurdas que com certeza virão através do Drex. Para esse vídeo é isso, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e conheçam a iniciativa As Armas do Brasil na Arma da Liberdade Econômica. Aqui no canal nós vamos monitorar de perto o avanço dessa iniciativa Drex e através da Arma da Liberdade Econômica tomar medidas para postergar ao máximo essa implantação e, caso essa implantação ocorra, garantir que as pessoas possam negociar com moedas alternativas. Beleza, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo.